Ainda estou lendo o livro, o segundo livro de Samuel. E Deus é tão maravilhoso, gente, que Ele não esconde nada, nem os erros, nem os acertos do seu povo. Para que aquilo fosse também servisse de lição, né? Para toda a sua descendência na terra, né? E o livro 1 Samuel termina com a morte de Saul e seus filhos, na guerra com os filisteus, e o segundo livro de Samuel já começa falando do reinado de Davi. O que foi que mais me chamou a atenção nesse livro, eu lendo o livro de Davi? Ele era muito intenso. Ele, assim, emocionalmente, quando ele levou a arca para Jerusalém, era dançando, era uma alegria diante do Senhor, uma alegria tão avassaladora, mas também quando ele chorava, gente. Ele chorava, gente, inclusive por seu filho, né, que foi contra ele no final, que foi por quem mais ele chorou, pelo menos é o que está registrado aqui, gente. Ele chorou amargamente quando ele soube da morte do seu filho, Absalão. Então, por quem primeiro Davi chorou? Ele já começa a primeira lição falando do pranto de Davi por Saul, por o rei que era o seu antecessor, né, que queria matar em todo o tempo. Enquanto viveu, Saul tentava matar Davi. Mas quando ele soube da morte de Davi, da morte de Jonas, ele chorou, pranteou mesmo a morte de Saul e da morte de seu filho Jonas, que era muito seu amigo. Aí depois teve uma morte de um filho de Saul, Isbosete, né? Que ele também chorou, todo o povo chorou. O Mefibosete, o filho de Jonas, também ele chorou. Davi chorou muito. Aí na história Então entra na história de Davi uma parte muito triste da história de Davi, que foi o pecado do adultério e do homicídio, né? Então, ali não fala quando ele pecou, né, contra Deus, porque essa mulher era mulher casada, Batseba, era época de guerra, ele estava no palácio, ele viu aquela bela mulher, quase ele pôs o reino todo a perder, gente, se não fosse a misericórdia de Deus e ele se arrependesse, por causa de uma mulher. O tempo todo aquele homem vencendo todos os inimigos, mesmo com muitas lutas, mesmo com muito sangue derramado, né, porque nas guerras tem muitas perdas, e tem vitórias, mas também tem mortes, mas por uma mulher, ele quase coloca tudo a perder. Mas Deus não mentiu, essa história está registrada no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. E então ela engravidou, não vou entrar em detalhes. O marido dela era Urias, o homem de confiança de Davi. E por causa desse pecado, o profeta Natan deu a sentença, né, dada por Deus, o que ia acontecer na casa de Davi. A espada não se afastou da casa de Davi até a morte de Absalão. Muito triste, gente. Foi coisas horríveis. Então o primeiro filhinho, a primeira criança morreu. Ali as pessoas até ficaram surpresas, porque quando soube que a filhinha, assim que nasceu, 7 dias depois morreu, ele chorou e jejuou antes, pedindo a Deus pela vida dela. Mas quando morreu essa menina, as pessoas que estavam ao redor dele ficaram assim, estranhos, porque que ele não chorou, se antes ele jejuava e orava, né? Então ele não chorou quando morreu a criança. Ele explicou lá detalhado nesse capítulo, porque ele explica de que adiantaria chorar, né? Ela não viria mais a ele, mas ele um dia, né, iria ao encontro dela, né? E aí nesse momento, né, foi quando ele engravidou e teve Salomão, né? Batseba depois ficou com ele, engravidou, dormiu, né? Depois tornou sua esposa. E outra pessoa que Davi não chorou foi a morte de Urias. Urias, que era o marido de Batseba, um homem muito íntegro, gente, um homem íntegro. Eu não vou entrar em detalhes dessa passagem, se vocês quiserem ler o livro ler o capítulo 11. Mas qual foi a sentença, né? No capítulo 12 tem a sentença dizendo exatamente o que aconteceu por causa desse pecado. Gente, tudo tem consequência. E era assim que Natan, o profeta, falou. Eu vou ler só uma parte aqui do verso 9. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por sua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor. Então, gente, foi muito triste. Aí aconteceu o pecado, né, a meia-irmã de Aminon, né, do primogênito de Davi.
Davi ficou irado quando aconteceu, chorou quando aí Absalão fez a vingança da sua irmã, que era irmã parte pai e mãe, que ele amava muito a sua irmã, Tamar, e que foi violentada. A Bíblia está tudo escrito, gente. Você vê como não dá para confiar em ninguém, gente. A gente tem que confiar em Deus. E ali foi muito triste, né? Mas em nenhum momento fala que a sua filha chegou até o rei, né? Que ele se ficou junto dela, que apoiou. Não, gente, não menciona a Bíblia. Que somos nós para querer acrescentar alguma coisa. Não fala nada. Mas quando Aminon morreu, Davi chorou. Só que Absalão ficou com muita raiva, né? E teve que fugir, né? Porque ele tinha matado seu irmão, fugiu, passou 3 anos fora de Jerusalém, foi embora. Mas Davi sentiu saudade dele, né? Mas ele não podia, ele era rei, né? Não podia mandar voltar. Aí o capitão do seu exército montou lá uma situação, né? Para chegar até o rei, para que Absalão voltasse. E Absalão voltou. Absalão ficou 2 anos lá sem ser chamado na presença do rei. O rei disse que não queria ver a face dele. Mesmo ele tendo saudade e tudo, mas ele não quis ver a face de Absalão. E passaram-se assim, 3 anos que ele estava fora fugido, passaram-se mais 2 anos. Mas ele não suportava mais Absalão, porque o rei não tomava nenhum posicionamento, né? E aí ele já viu que tinha perdoado ele da morte de seu irmão, por ter causado a morte de Aminon. Mesmo assim o rei não quis ver, mas como o capitão do exército, Abner, acho que é Abner, ele montou uma situação para que o Absalão encontrasse com o rei. E nesse dia, depois de 3 tentativas, ele conseguiu. Mas só que Absalão estava com toda a vingança dentro do coração dele para se vingar e tomar o reino do pai. Gente, e tudo se cumpriu. Tudo que o profeta Natan disse se cumpriu ali. E Absalão, o reino ficou dividido nesse momento, né? Alguns seguiram Absalão, outros seguiram Davi. Davi ficou fugitivo, gente. Davi sofreu, viu? Por causa do pecado, por causa de uma paixão por uma mulher, de um desejo. Ele colocou quase tudo a perder, né? Mas como Deus tinha um plano, que o reino dele foi até o fim, até a sua morte. Ele reinou. Mas o choro mais triste, gente. O choro mais triste foi o choro dele por Absalão. Absalão fala também da beleza de Absalão. Ele conseguiu conquistar o povo com aquela beleza dele. E assim ia trazendo o povo para si, né, atraindo para dividir o reino do pai. Ele conseguiu fazer tudo direitinho. Ele era muito belo, tinha uns cabelão. E aí houve uma guerra, né, entre pai e filho, entre o reino de Davi e o reino de Judá. Nesse tempo, por causa da briga, né, do filho contra o pai. E Absalão, gente, o pai pediu a Joabe que não matasse seu filho. Mas mesmo assim, gente, Joabe era exterminador, gente, qualquer um que se opositor, ele matava todos, gente. O cara era perverso mesmo. E aí, quando ele soube da morte de Absalão, gente, ele chorou amargamente. Ele dizia assim: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Gente, eu não vou dizer que está escrito isso aqui, mas aos meus olhos, tantos anos que ele teve a oportunidade de falar com seu filho, né? 5 anos sem ver a face do seu filho. Quando viu, beijou, se retirou, mas ele não tinha ordem de ver o pai. E isso, gente, foi como um choro, acho como um remorso, né? Ali não tinha mais chance. E no capítulo 19 diz assim: e disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: muito triste está o rei por causa de seu filho. E aquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho.